Guris e piás, sejam muito bem-vindos, estamos de volta para mais um vídeo. Hoje aqui para a gente conversar um pouquinho sobre uma frase que com certeza vocês já ouviram antes, que está inclusive no título desse vídeo, eu acho que eu vou colocar, que é o tal do errar é humano. Mano de quem? Não, brincando. O errar é humano. Sim, vocês já ouviram isso com certeza e é tipo vocabulário padrão da humanidade, né? Mas eu queria conversar um pouco com vocês sobre essa frase porque eu tenho visto cada vez mais que errar não é humano. Tipo, sei lá, parece estranho dizer isso, mas eu tenho entendido, pelo menos nos últimos tempos, que a gente tem abolido o erro. E isso é o maior erro possível. Antes de mais nada, eu queria, fazer um disclaimer aqui, deixar bem claro que tudo que eu vou falar nesse vídeo, e também nos próximos, enfim, é muito baseado na minha vivência. Tá? Que eu sei que não é a vivência de muita gente por aí, tem pessoas que têm vivências completamente diferentes da minha e que talvez enxerguem a situação de um jeito um pouco diferente. Isso é ótimo, porque a gente precisa disso. Então, se vocês discordam de mim, se vocês concordam, se vocês têm outros pontos, outra opinião, se vocês acham que a gente pode falar de algum assunto que seja parecido ou que seja completamente diferente, coloca aqui nos comentários, comenta, dá um like, compartilha para algum amigo que vocês acham que vai gostar desse conteúdo e que pode agregar com a gente. Sempre de forma respeitosa, claro, a gente não tá aqui para brigar. E assim a gente continua criando conteúdo, a gente continua agregando conhecimento e saber a todo mundo, beleza? Então vamos lá. Vamos do começo, beleza, galera? O que é o erro? Vamos definir o erro aqui. E talvez essa não seja exatamente a definição do dicionário, mas errar, teoricamente, é fazer qualquer coisa que não está de acordo com um plano pré-definido. Botando num exemplo prático, imagina que você está fazendo um bolo. Bom, o bolo tem uma receita. Sei lá, é um bolo de banana. Então tem que pegar banana, tem que pegar ovo, leite, farinha, água, tem que bater isso no liquidificador, depois tem que fazer uma massa, tem que jogar fermento e tem que levar para o forno, ok? Beleza. Fazer um bolo é fácil. Porém, digamos que no meio do processo de fazer esse bolo, vocês sem querer esquecem o fermento. Bom, a gente pode dizer que vai sair alguma coisa ali, ok? A gente compreende que, mesmo sem fermento, teoricamente ainda é um bolo, porque ainda é uma massa, ok? Porém, ele não vai sair como a gente queria. Vocês concordam com isso? Que ele não vai crescer, ele não vai ficar fofinho como um bolo deveria ficar. Então foi cometido um erro, porque a gente tinha um plano inicial e no meio do caminho a gente fez alguma coisa que levou a um resultado diferente desse objetivo. Porém, não necessariamente quer dizer que a gente não conquistou algo. A gente conquistou. A gente conquistou uma massa cozida, aquecida, ok, que não é um bolo, é outra coisa. Mas não é um completo desperdício, teoricamente. E aqui entra o ponto. Dependendo do ponto de vista, sim, foi um erro a gente ter esquecido o fermento. Porém, uma coisa que eu tenho percebido muito ultimamente é que, por mais que a gente tenha conseguido alguma coisa com essa receita que não foi necessariamente o bolo, isso é totalmente ignorado e a gente só foca no fato de que a gente esqueceu o fermento e não conseguiu um bolo, tá? E por que que isso é muito, muito ruim? Porque quando a gente foca só na parte negativa da situação, a gente não aprende. E o processo de aprendizado humano, desde sempre, é o erro. Quando a gente é criança, a gente literalmente não sabe de nada, a gente não nasce sabendo. E o ser humano, teoricamente, ainda é o animal, o ser vivo mais livre que existe. A gente não nasce com essência pré-definida de acordo com a filosofia. De fato, a gente tem que errar para conseguir aprender. Porém, quando o erro ele é tão agressivamente punido, a gente passa a ter medo de errar. E se a gente não erra, a gente não aprende. Muito disso acontece no mercado de trabalho, principalmente, onde a gente tem empresas, não necessariamente as empresas grandes, mas talvez empresas um pouco menores, que às vezes acabam pedindo tanto das pessoas para que elas acertem tanto o tempo todo, que fica literalmente impossível de errar. Não no sentido de ser literalmente impossível, mas de não se poder errar. E isso é muito, 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 muito perigoso. Por quê? Se a gente tenta sempre construir um sistema baseado em acerto 100% das vezes, significa que o menor dos erros pode literalmente desestruturar todo o sistema. Por isso que um sistema falho, muitas vezes, pode acabar funcionando melhor do que um sistema perfeito. Porque um sistema falho tem menos chance, ironicamente, de falhar. Porém, a gente é criado desde cedo com um medo tão grande de errar que a gente esquece que errar é aprender. E a gente acaba focando só no nosso erro e fica se martirizando por isso. Ou fica martirizando outras pessoas, ou outras pessoas nos martirizam, no sentido de que ficam apontando o dedo, ficam culpando, ficam xingando porque a gente errou. Ao invés de tentar fazer com que a gente entenda, primeiro, por que a gente errou, e segundo, o que a gente pode aprender com esse erro. No caso do bolo, por exemplo, beleza, eu sei agora que se eu deixar o fermento de fora, o bolo não vai crescer. Ok, então na próxima vez o que eu posso fazer é o seguinte,
colocar o fermento num lugar super visível. Digamos que eu tenha esquecido o fermento porque ele estava dentro do armário. Bom, eu sei que na próxima vez eu não posso deixar o fermento dentro do armário, então o que eu posso fazer? Me planejar para deixar todos os ingredientes que eu vou precisar para esse bolo em cima da mesa. Isso por acaso é garantia de que eu não vou errar de novo? Não! E desculpa, mas a gente não tem garantia disso nunca na vida. A gente não é máquina, gente. E mesmo máquinas são suscetíveis a erros, então exigir de qualquer pessoa uma conclusão de 100% de qualquer tarefa que elas vão fazer é literalmente impossível. E aqui eu falo isso não só para as pessoas que cobram os outros, mas para as próprias pessoas que são cobradas, porque muitas vezes a gente acaba se cobrando tanto para fazer tudo tão perfeito o tempo todo que é impossível e a gente quebra. Ou pior, a gente simplesmente não faz nada. Eu falo isso por experiência própria, tá, gente? Porque não que eu seja uma pessoa perfeccionista, mas eu sempre tento fazer o meu melhor em tudo. E às vezes a gente simplesmente não consegue. Não dá. Como já diria Mário Sérgio Cortella, a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem agora, para que depois a gente possa fazer melhor ainda. O canal me ensinou muito isso, né? Vocês já viram que eu passo tempos fora, sem postar vídeo nenhum, por mais que seja a coisa que eu mais gosto de fazer. E isso tem um motivo, é porque eu sempre tento fazer o meu melhor, só que eu sempre acho que eu posso fazer melhor ainda, no momento, e eu não posso. Por exemplo, esse fundo que vocês estão vendo já é a terceira vez que eu mudei ele desde o último vídeo. Eu nem tô mais no meu quarto, que é onde eu gravo os meus vídeos normalmente, e esse lugar que eu tô agora tem eco. Vocês provavelmente estão ouvindo isso no vídeo, e isso tá me incomodando um monte. Só que eu não tenho outra opção agora a não ser gravar aqui. Se eu não gravar aqui, eu não gravo mais. Então por isso que eu venho aqui falar com vocês sobre a questão do erro, galera. Aprendam com os erros, não tenham medo de errar. Errem, por favor, errem, porque é só errando que a gente melhora. E nunca se esqueçam que todo mundo é passível de erro. Então o dia que alguém vier cobrar vocês por errar demais ou por fazer um erro por menor que seja, lembrem que aquela pessoa também erra. Todo mundo erra. Só que todo mundo tem o direito de aprender com esse erro. É isso, gente. Eu não vou estender mais esse vídeo. Espero que todos vocês tenham conseguido entender a mensagem que eu quis passar aqui. Lembrando que eu não sou o dono da verdade e todas as coisas que eu falei são baseadas na minha experiência. Então, de novo, se vocês têm experiências diferentes, se vocês têm opiniões diferentes, se vocês têm visões das coisas de uma forma que eu não consigo ter pela minha limitação empírica de vida, por favor, deixem aqui embaixo, beleza, galera? Comentem. Botem mais sugestões para vídeos, botem algum elogio, alguma crítica, sempre de forma respeitosa, claro. E é isso, gente. Eu fico muito feliz de estar aqui de novo. Eu espero... Não vou prometer que o próximo vídeo vai sair logo, mas eu espero que saia, porque eu tô tentando aprender com os meus erros e fazer vídeos cada vez melhores para vocês. É isso, gente. Um beijo. Tchau.